Então vamos lá. Vamos hoje falar sobre o filtro. Filtro 1, filtro 2 e o level, né? Que é o nível. Bem, você deve saber que o filtro é a ferramenta mais importante para moldar o timbre geral do seu synth. O Subtractor contém dois filtros, sendo o primeiro um filtro multimódulo, que é esse aqui, tá? Ele contém 5 tipos de filtro que estão aqui, ó. E o segundo filtro sendo um filtro de passo a baixa frequência. A combinação dos dois filtros podem ser usadas para criar efeitos de filtros muito complexos. No filtro 1, com esse multiseletor, você pode configurar o filtro 1 para operar com um dos 5 tipos diferentes de filtro. Ou seja, você pode operar em Node, que é cortar, né? Em Tally, no High Pass 2, que quer dizer passa alta frequência, em até 12 dB, certo? Temos aqui o B-Pass 12, que é o passa-banda, tá? Passa-banda até 12 decibéis, ok? E temos aqui o Low Pass 12, que seria passa baixa frequência em até 12 dB por oitava, certo? E o LP 24, que é o Low Pass 24, ou seja, passa baixa frequência em até 24 dB por oitava. Então vamos lá. O primeiro deles aqui é o Low Pass 24, que seria 24 dB de passa baixa frequência. Os filtros Low Pass passa baixa frequência permitem a passagem de frequências baixas e cortam as altas frequências. Este tipo de filtro tem um roll-off, ou seja, uma inclinação, né, bem acentuada, curva de 24 dB por oitava. Muitos sintetizadores clássicos como o Minimoog, que você vê aí na tela, e o Prophet 5, que é esse outro, usam esse tipo de filtro, tá bom? Agora vamos passar para o Low Pass 12, aqui. Bem, o Low Pass 12, que quer dizer passa baixa frequência de até 12 decibéis, né, por oitava. Esse tipo de filtro Low Pass passa baixa frequência é muito utilizado em sintetizadores analógicos como o Oberheim, que você vê aí na tela, e os primeiros sintetizadores da Korg, como o Poly 800, que inclusive eu já tive um. Era muito bom esse sintetizador Poly 800. Você vê a foto aqui do meu sintetizador Poly 800. Viram? Legal. Esse Low Pass 12, tá, tem uma inclinação mais suave, na faixa de 12 decibéis por oitava, deixando mais dos harmônicos do synth filtrado em comparação com o filtro LP24, ou seja, Low Pass 24 dB. Bem, o terceiro aqui é o B-Pass, ou seja, passa banda. B-Pass 12 dB, ou seja, passa banda em até 12 decibéis. Um filtro passa-banda corta as frequências altas e baixas, enquanto as frequências médias não são afetadas. Cada declive desse tipo de filtro tem um roll-off, ou seja, a inclinação, de 12 dB por oitava, tá bom? Temos aqui também o Node, que ele corta ou entalha a frequência, certo? E tem o High Pass 12 dB, que é o passa alta frequência de até 12 decibéis por oitava, ok? Agora vamos falar aqui sobre a frequência, que é esse primeiro botão aqui, tá? O parâmetro frequência do filtro, geralmente chamado de corte, determina qual área do espectro de frequência o filtro funcionará. Para um filtro passa baixa, o parâmetro de frequência pode ser descrito como governante da abertura e do fechamento do filtro. Se a frequência do filtro estiver definida como 0, nenhuma ou apenas as frequências mais baixas serão ouvidas. E se estiver definida no máximo, todas as frequências na forma de onda serão ouvidas. Mudando gradualmente a frequência do filtro, produz um sintetizador clássico de filtrar o som, ou seja, varrer o som. E agora vamos falar sobre a ressonância, que é o Res aqui, né? O parâmetro da ressonância do filtro é usado para definir a característica ou qualidade do filtro. Para filtros low pass, ou seja, passa baixa, elevando o filtro, o valor da ressonância enfatizará as frequências em torno da frequência de filtragem definida. Isso produz um som geralmente mais fino, entendeu? Mais agudo, mas com a varredura de frequência de filtro mais pronunciada, ok? Quanto maior o valor da ressonância do filtro, mais ressonante o som se torna, até que produz um assobio ou um som de toque. Se você definir um valor alto para o parâmetro ressonância e depois variar a frequência do filtro, isso irá produzir uma varredura muito distinta, com um som de toque sendo muito evidente em certas frequências.
Para o filtro High Pass, que é esse aqui, High Pass 12, passa alta frequência, o parâmetro ressonância opera exatamente como nos filtros Low Pass. O parâmetro ressonância opera exatamente como nos filtros Low Pass, ou seja, passa baixa frequência. Quando você usa o filtro Band Pass, ou seja, passa banda, ou Note, que é em talhe, né? A configuração de ressonância ajusta a largura da banda. Quando você usa o filtro Band Pass, ou seja, passa banda, ou Note, que é em talhe, né? A configuração de ressonância ajusta a largura da banda quando você aumenta a ressonância. A banda onde as frequências são liberadas, Band Pass ou corte, Note, se tornará mais estreito. Geralmente, o filtro Note, que é esse daqui, certo? É o último aqui. Geralmente, o filtro Note produz mais resultados musicais usando configurações de baixa ressonância. Agora vamos falar aqui do Filter Keyboard Track, tá? Esse botão aqui, aqui ele é definido como KBD, que é Keyboard, tá? Se filtro Keyboard Track estiver ativado, a frequência do filtro aumentará mais o teclado que você toca. Veja bem, eu vou tocar aqui e aumentar. Se for um low pass, a frequência do filtro é constante. Uma configuração do keyboard, né, em 0, isso pode introduzir uma certa perda de brilho em um som mais acima do teclado que você toca, porque as harmônicas do som estão sendo progressivamente cortadas. Usando um grau de filtragem do teclado, isso pode ser compensado. Bom, agora vamos falar aqui do link, né, e do filtro 2, tá? Quando o link e o filtro 2 estão ativados, a frequência do filtro 1 controla o deslocamento de frequência do filtro 2. Ou seja, se você definiu diferentes valores de frequência de filtro para os filtros 1 e 2, a alteração da frequência do filtro 1 também alterará a frequência para o filtro 2, mas mantendo o deslocamento relativo, ok? Eu vou ligar aqui o filtro 2 e o link, tá? Você viu? Dessa maneira, você está utilizando o filtro 1 com o filtro 2. E aqui o level nada mais é do que o nível, tá, do volume do seu synth. Tá? Se você diminuir a 0 aqui, baixou o som completamente. Aqui é o máximo. Agora só uma observação, tá? Cuidado, se nenhuma modulação de filtro for usada e os filtros estiverem vinculados, como estão aqui agora ligados, diminuindo a frequência do filtro 2 para 0 fará com que ambos os filtros sejam configurados para a mesma frequência. Então, se eu configurar aqui o filtro 2 para 0, todos vão ser configurados para a mesma frequência. Zero. Se combinado com configurações de alta resolução,
isso pode produzir níveis de volume muito altos, ou seja, eles podem causar distorções, tá? Então, cuidado. Ó, distorção. Tá vendo que está batendo aqui no vermelho, porque está distorcendo, ok? E aqui o nível está em 50%, ó. Ó, 50%, e mesmo assim está distorcendo. Tá? Então tem que tomar cuidado quando você utilizar esses dois filtros aqui, em que parâmetro você vai colocar o filtro 2, tá? Em relação ao filtro 1. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre o filtro 1, filtro 2 e level, tá? Espero que você tenha gostado, te aguardo na próxima aula. Até lá e tchau, tchau.